Ana Lívia, Caterine, oi Léo, oi Nicolas, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula? Então, eu quero que vocês peguem a apostila, hoje no Bob roxo, e vamos abrir na página de número 40. Aqui. Na aula de hoje, eu gostaria que vocês se lembrassem daquela história do biscoito de gengibre. Vocês lembram? Foi uma aula que nós vimos um desenho da história, né? E nessa aula nós falamos sobre o gengibre, falamos sobre como escreve, né, a palavrinha gengibre. E nessa aula também teve a participação especial da Lulu. Vocês se lembram? A Lulu, que se chama Ana Carolina, mas tem apelido de Lulu, né? Vocês já conheceram ela, né? Nessa aula, naquela contação de história da festa no céu. Ela também fez uma participação numa aula do Paulo, do professor Paulo. Então, naquela aula, nós falamos sobre a história do biscoito de gengibre. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho essa história. Bom, ela começava mais ou menos assim, com uma senhora na cozinha preparando alguns doces, bolos, né? E aí tinha um menino que estava ajudando ela e em troca dessa ajuda que ele deu para ela, ela deixou que ele escolhesse alguma receita que ele gostaria de preparar. Então, ele fez uma receita de biscoito de gengibre. Foi a receita que ele escolheu, né? E para fazer essa receita, ele fez também no biscoito o formato de um homenzinho, de um bonequinho, né? Como se fosse um bonequinho. E para fazer esse biscoito, ele também utilizou groselha para decorar, fazer a boca, se eu não me engano, os olhos, né? E os botões da roupinha do biscoito. Bom, e aí o que aconteceu mesmo? Depois que esse biscoito foi para o forno, uma coisa estranha aconteceu, né? O biscoito de repente começou a bater lá na porta do forno e quando eles foram ver da onde vinha aquele barulho, era o biscoito que estava vivo. Estranho, né? Muito doida essa história, mas é interessante. Bom, e aqui, olha só, nessa página de número 40, depois da gente relembrar um pouquinho uma parte dessa história, eu gostaria de ler aqui para vocês um trechinho dessa história. E está escrito assim aqui, olha. Não demorou muito para ele escutar barulhos estranhos vindos do forno. Primeiro, um tapinha, depois uma batida e então um murro. Olhem só essa ordem dos acontecimentos, hein? Primeiro, um tapinha, depois uma batida e em seguida um murro. Murro, sabe quando a gente bate com muita força? Então, e aí o Bob está perguntando pra gente, o que foi que o menino ouviu? Bom, nós vimos aqui, né? Ele ouviu um tapinha, depois uma batida e em seguida um murro. Então, quer dizer, quando o biscoito criou vida, ele deu primeiro um tapinha no vidro do forno por dentro, depois ele deu uma batidinha e depois ele deu um murro com muita força, ou seja, ele estava tentando chamar a atenção das pessoas que estavam ali fora para abrirem o forno para ele, né? Então, observem aí essa sequência em que as coisas aconteceram. E aqui nós temos 3 imagens, né? E essas imagens são ilustrações dessa parte da história, de quando ele ainda estava lá dentro do forno e queria sair. E então o Bob está pedindo para que a gente enumere, ou seja, coloque o número aqui, ó, nesses quadradinhos, da ordem, da sequência em que as coisas aconteceram, as situações aconteceram. E eu quero então que vocês observem. Aqui nesta imagem está o biscoito batendo no vidro e está escrito assim, ó, toque, 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 barulhinho que fazia quando ele estava batendo. Aqui também a mesma coisa, olha, também está escrito toque, toque, toque. E aqui está escrito pof, pof. Bom, me parece que nessa imagem aqui ele está batendo com mais força, hein? Eu quero que vocês observem e adivinhem aí.
qual é a sequência das ordens. Não está na sequência correta, 1, 2 e 3. Nós vamos encontrar essa sequência. Eu quero que vocês encontrem aí. E aí, qual é a primeira situação dessas aqui? É essa daqui? Se for, coloca o número 1 aqui. Se for essa, coloca o número 1 aqui. Qual foi a segunda situação? A segunda vez que ele bateu? Vocês vão procurar e colocar também o número. E, por último, a terceira tentativa dele de bater, que foi a mais forte, tá? Então, essa daí é bem fácil, tá? Depois que vocês terminarem, então, e enumerarem aqui, nós vamos para a segunda parte dessa página. Olha só, aqui nós temos mais um pequeno trecho da história do biscoito de gengibre, certo? E está escrito o seguinte aqui. Olha lá, vou ler para vocês, tá? Eu vou ler, mas eu não vou colocar o dedinho em cima, porque eu quero que vocês encontrem depois algumas palavras, tá? Mas eu vou ler aqui. Olha lá. Corra, corra, o mais rápido que conseguir. Não podem me pegar. Sou o biscoito de gengibre. Essa é uma frase que a gente ouviu bastante na história, né? Várias vezes o biscoito de gengibre repetiu isso. Todas as vezes que ele encontrava com alguém, ou um animal, ou uma pessoa, e passava por esse animal, por essa pessoa, ele gritava a mesma coisa para querer dizer que ele era o mais rápido do mundo. Bom, e então, aqui, o Bob está pedindo para que a gente contorne a palavra corra. E quantas vezes essa palavra aparece nesse trecho, nesse aqui? Bom, eu vou ler mais uma vez e eu quero que vocês observem aí na apostila de vocês e vocês vão encontrar onde está escrito corra e vão circular a palavra quantas vezes ela aparecer, tá bom? Olha lá, está escrito assim então: corra, corra o mais rápido que conseguir. Não podem me pegar, sou o biscoito de gengibre. Certo? Li mais uma vez então. Bom, contorne a palavra corra e quantas vezes ela aparece nesse trecho? Eu quero que vocês coloquem um númerozinho. Pode ser aqui, olha. Pode ser aqui nesse espacinho, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui. Ou aqui no cantinho, ou aqui embaixo também, tá? Coloca aí o número de quantas vezes aparece essa palavra nesse pequeno trecho. Agora, a segunda coisa que o Bob está nos pedindo. Contorne o nome do biscoito de gengibre. Então, nós vamos procurar aqui onde está escrito o biscoito de gengibre, assim como aqui, e vamos contornar também, que são 3 palavrinhas, biscoito de gengibre. Mas vocês podem circular todas as 3 palavras juntas, tá bom? E a terceira coisa que ele está nos pedindo é a seguinte: como você imagina que o biscoito de gengibre falou esse trecho? Experimente. Bom, essa ficou mais fácil ainda, né? Porque vocês viram que eu já dei uma entonação quando eu li esse trecho. Eu imagino que é o seguinte. Vou falar mais uma vez então para vocês. Olha, corra, corra, o mais rápido que conseguir. Não podem me pegar. Sou o biscoito de gengibre. Bom, é assim que eu imagino, porque é mais ou menos a lembrança que eu tenho do vídeo que a gente assistiu da história, né? Ele falava com bastante ênfase. E o que é ênfase? ênfase é com bastante força, assim, quando você fala uma coisa com uma força, uma determinação naquilo que você está falando, para a pessoa prestar bem atenção. Sabe quando a gente leva uma bronca, por exemplo, do papai ou da mamãe? Porque é uma coisa séria, né? E é assim que o biscoito de gengibre disse lá na história. Por isso que eu li desse jeito. E agora nós vamos para a página de número 41. Bom, e agora na página de número 41, nós temos aqui o Bob segurando um pedacinho de papel onde está escrito mais um trechinho dessa história. E nesse trecho diz o seguinte, olha lá. Deve ser verdade, disse ele em voz alta. Ninguém pode me pegar. Uma senhora, um senhor, um menino não conseguiram me pegar.
Os homens descansando sob a árvore não me pegaram, nem o gato preto, nem o cachorro nervoso, nem mesmo aquela vaca tola. E então, nessa parte de baixo aqui, nesse espaço todo em branco que nós teremos que desenhar todos os personagens dessa história. Olha só, para isso eu quero ver se vocês têm uma boa memória, viu? E eu vou ler mais uma vez, tá bom? Prestem bastante atenção, contem aí nos dedinhos da mão quantos personagens aparecem e aí depois vocês vão desenhar do jeito que vocês quiserem, tá bom? De preferência, usem lápis de cor, pode usar também canetinha, tá bom? Como vocês preferirem. Olha lá. Deve ser verdade, disse ele em voz alta. Ninguém pode me pegar. Uma senhora, um senhor e um menino não conseguiram me pegar. Os homens descansando sob a árvore não me pegaram. Nem o gato preto, nem o cachorro nervoso e nem mesmo aquela vaca tola. Bom, olha lá quantos personagens apareceram aí. Ah, e uma dica, além desses personagens que estão escritos nesse trecho, também temos aqueles do começo da história, né? Porque a senhora que estava lá na cozinha preparando aqueles doces, bolos, o menino que fez o biscoito de gengibre, né? E também tem um último personagem, uma última personagem aí que aparece nessa história, né? Que é aquela que consegue passar a perna no biscoito de gengibre, vocês se lembram? Então, essa também é uma personagem muito importante dessa história que vocês também terão que desenhar, certo? Depois que vocês desenharem, nós vamos para a página de número 42. Eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo aí, desenhem e depois nós vamos para a página seguinte, certo? Olha lá! Agora, na página de número 42, nós falaremos um pouquinho sobre fichas. Fichas. Vocês já ouviram falar em ficha? Ficha é um pequeno papel que nós utilizamos para escrever algumas informações importantes, as mais importantes sobre alguma pessoa ou sobre alguma coisa, tá? Geralmente, utilizamos as fichas para escrever alguma coisa sobre alguma pessoa. Por exemplo, quando vocês vão ao médico, algum médico que vocês já têm costume de ir e já foram mais de uma vez, portanto, esse médico, com certeza, né, nesse consultório, terá alguma ficha sua lá. E o que será que estará escrito nessa sua ficha? Bom, o seu nome completo, nome e sobrenome, a sua data de nascimento, né, a data do seu aniversário, quantos anos você tem, qual é o seu endereço, onde você nasceu, qual o seu telefone, o nome do papai, o nome da mamãe também completo, o telefone deles, porque assim, com essa ficha, quem trabalha ali naquele consultório, quem trabalha com aquele médico, secretário, secretária, pode pegar essa ficha, geralmente fica guardada em alguma gaveta, pega ali, olha a ficha, eu preciso ligar para Ana Lívia para confirmar se ela vem na consulta. Deixa eu ver aqui na ficha. Procura lá, Ana Lívia, na letrinha A. E as fichas são separadas por ordem alfabética. Então, todo mundo que tem o nome que começa com A estará no mesmo lugar, na mesma gaveta. Depois, todo mundo que tem nome com B, com C, né, com a primeira letra do nome. E aí, a pessoa pega ali, procura a sua ficha, olha lá, Ana Lívia, o nome da mamãe da Ana Lívia é Viviane, deixa eu ver aqui qual o telefone dela. Pega o telefone, liga, oi Viviane, sobre a consulta da Ana Lívia, eu queria ver se você vai poder vir mesmo. E aí a mamãe da Ana Lívia vai lá, explica, eu vou conseguir ir sim. Então tá bom, vou marcar aqui. E aí anota ali na ficha que dia que ela passou ali no médico, se ela vai, se ela não vai, enfim. A ficha serve para uma consulta rápida. Consulta para a gente olhar ali rapidinho e já encontrar as informações principais, certo? E aqui nós temos então uma ficha do biscoito de gengibre. Está escrito aqui, olha, nascimento.
quando ele foi posto no forno. Ai, olha lá. Então, ele nasceu quando ele foi posto no forno. Tamanho, 30 centímetros. 30 centímetros é mais ou menos esse tamanho aqui, olha. O tamanho de uma régua, daquelas maiores que nós utilizamos na escola. Tamanho dele, 30 centímetros. Habilidades. Quais são as habilidades, ou seja, as coisas que esse biscoito de gengibre mais sabe fazer, com mais facilidade? Correr muito rápido. É verdade mesmo, ele corria pra caramba. Preferências, olha lá. Então, nessa ficha aqui, nós temos também as preferências do biscoito de gengibre. Fazer com que as pessoas o persigam. Preferências são as coisas que ele gosta de fazer. O que ele gosta de fazer? Qual a preferência dele? Fazer com que as pessoas o persigam. É isso mesmo, ele gostava de fazer com que todo mundo corresse atrás dele, né? Curiosidade. Vamos ver uma curiosidade sobre o biscoito de gengibre? Olha lá. Também é conhecido como homem biscoito. Ai, que legal! Dessa eu não sabia não. Então, além desse nome, biscoito de gengibre, ele também é conhecido como homem biscoito, certo? Então, essa é uma ficha aqui do biscoito de gengibre. E, provavelmente, como ele não tem endereço, não tem pai, não tem mãe, não tem telefone, nós temos outras informações importantes aqui sobre ele. O tamanho dele, as habilidades, as preferências, uma curiosidade e lá em cima o nascimento dele, quando ele foi posto no forno, certo? Então aqui na página de número 42 nós vimos a ficha do biscoito de gengibre, certo? Agora é hora de escrever. Nós vamos escrever uma ficha sobre nós mesmos, tá? Então, cada um de vocês aí vai escrever uma ficha sobre você. Para isso, você vai precisar da ajuda do papai ou da mamãe, tá bom? E olha lá, as mesmas informações. Nascimento. Quando foi que vocês nasceram? Aqui na primeira linha, olha, vocês vão colocar qual foi o dia que vocês nasceram. Então tá, coloca aqui a data do seu aniversário, certo? Aqui, tamanho. Qual é o seu tamanho? Qual a sua altura? Se não souber exatamente, pode colocar aproximadamente que número é esse, tá? Vocês podem pedir para o papai ou para a mamãe pegar uma fita métrica e medir vocês. Peça para que eles meçam a altura de vocês e vejam quanto vocês têm aí de altura para a gente colocar aqui o número certinho, tá? As habilidades. Quais são as suas maiores habilidades? Ou seja, quais são as coisas que vocês mais sabem fazer? Aquelas coisas que vocês fazem muito bem, sabe? Por exemplo, eu colocaria aqui desenhar. Eu gosto de desenhar. Eu acho que é uma habilidade minha. Então tá, preferências. O que vocês mais gostam de fazer? Quais são as preferências de vocês? Assistir desenho, brincar de bola, brincar de carrinho, passear no shopping, apesar de que agora, nesse momento, nós praticamente não estamos saindo de casa, né, para passear assim, mas vocês podem colocar aí o que vocês mais gostam de fazer. Agora, a última informação dessa ficha, curiosidade, essa última que está aqui. Alguma curiosidade sobre vocês. E o que seria a curiosidade? Alguma coisa que quem não conhece vocês direito não sabe. Então, vamos supor que eu acabei de conhecer vocês. Qual seria uma curiosidade que vocês diriam pra mim, que vocês me contariam sobre vocês? Deixa eu pensar. Curiosidade pode ser alguma coisa que vocês já fizeram. Por exemplo, eu já fiz aula de balé. Uma curiosidade sobre você, uma informação sobre você que nem todo mundo vai saber, né? Coisas que vocês já fizeram, coisas que vocês também gostam de fazer. Vocês colocam aqui na curiosidade, alguma coisa bem curtinha. E é isso aí. Então, quando vocês terminarem esta parte, vocês podem descansar. Essa foi a aula de hoje. Falamos então sobre as fichas, relembramos um pouquinho a história do biscoito de gengibre e na próxima aula nós vamos construir
um mapa da história do biscoito de gengibre. Então a aula de hoje fica por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!